Um patrulheiro que estava na reunião, ele comentou sobre as estatísticas desses 4 municípios, onde qual era o dia que mais se chamava ocorrência de violência doméstica? Quarta e domingo. E a gente teve a curiosidade de entender por que quarta e domingo. Chegamos à conclusão que é dia de jogo. Mas aí esse patrulheiro me chamou de canto e ele falou assim, doutora, é dia de culto também. É dia que os irmãozinhos saem cheios de poder da igreja e soca a esposa em casa. Sangue de Jesus tem poder. E aí, nessa fala dele, eu voltei em fevereiro de 2018, quando o senhor me falou, cara, você está atrasado. Mano, é dele. Que troço louco. Em fevereiro, eu voltei, né, na minha lembrança, e o Espírito Santo me incomodou de novo. Ele está vendo? É sobre isso. Você ainda não está falando das suas irmãs. E eu falei, simples, né? Vou às igrejas. Vou pedir oportunidade de igreja para falar sobre isso. Porque eu passei 2018 palestrando em empresa privada, OAB, Ministério Público, Defensoria. Viajei Europa e viajei América falando disso. Mas não estava falando em igreja. Achando que estava cumprindo o que ele me mandou, né? Falando nos 4 cantos do mundo, mas não. Nessa fala desse patrulheiro, eu entendi que eu não estava falando onde eu deveria, que é nas igrejas. Então, virou 2019 e eu passei pedindo, mendigando a oportunidade nas igrejas para falar sobre isso. Anderson, 2019 inteiro eu não consegui falar. Inteirinho, o ano inteiro. E eu ouvi absurdos, tipo, você com esse cabelo aí? Ah, esse era seu jeitinho de falar? Você é meio feminista, melhor não. Não, você é muito para frente, não vou deixar você falar sobre isso. Você vai empoderar as mulheres da igreja, isso não vai ser bom. Eu prefiro uma mulher que apanhe, que eu possa disciplinar, do que uma mulher divorciada. Jane, não posso, porque você vai disseminar o divórcio. Eu ouvi os mais absurdos que você possa imaginar. Desculpa te interromper. Existe nessa estatística de quarta-feira, que já me assustou, existe a questão denominacional? Os pentecostais. São os que fazem... Quanto mais barulho, mais tóxico é. Vou até beber água. Cara, que doideira. Uhum. Que doideira. Muito triste isso, né? Sim, claro. Isso no aspecto de violência doméstica. No abuso sexual, abuso espiritual e moral, a gente já parte para o neopentecostal. Então eu comecei a questionar as lideranças ali dos 4 municípios, né, onde eu estou. E questionando, deixa eu falar, não consegui 2019, na pandemia começou a melhorar. Eu creio que a igreja estava sem assunto, cultos online, vão convidar ela. E eu fiz muitas lives em 2020, durante a pandemia. Isso foi melhorando, abrindo a mente do povo, o povo foi entendendo o que eu estava ali falando, não estava falando contra nenhuma igreja, contra nenhuma liderança. Então foi melhorando, eu comecei a falar e o trabalho foi expandindo. Hoje a página, um pouquinho mais de 15 mil seguidores, 70% delas, 90 e pouco mulheres, mas 70% dessas 94% são cristãs. A página não tem linguajar cristão, não é só para mulheres cristãs, mas 70% das minhas seguidoras são cristãs. Então é muita mulher mal casada dentro da igreja. É muito relacionamento abusivo e violência doméstica dentro da igreja. E ainda que eu não jogue esse conteúdo de forma cristã, abriu-se oportunidades para mim falar sobre isso. E aí o pessoal foi entendendo também que não é pecado falar sobre isso. É necessário, que não é tabu falar sobre isso. É conhecimento. A gente precisa falar sobre isso. O que é um relacionamento abusivo, o que é a violência doméstica, quais os tipos, por que acontece, o que é o divórcio. E nessa do divórcio, quando eu vi essa fala de uma liderança lá de São Gonçalo, ela falou assim, eu prefiro uma mulher que apanhe, que eu possa discipular, do que uma divorciada, e eu tive outro clique. Falei, as mulheres divorciadas. Porque o resultado do meu trabalho, muitas das vezes, traz o divórcio. Mas eu me questionei, falei assim, mas não é isso que eu quero. E claramente o senhor falou para mim, fica na tua, que isso é comigo. Faz o que você tem que fazer. Se vai acontecer o divórcio não, é outra coisa. Uhum. Muito embora, às vezes, o divórcio já até aconteceu. Uhum. Né, antes de uma agressão. Sim. Então, não se preocupe com isso, continue fazendo. Mas eu me atentei e olhei, né, tive a visão, a preocupação de olhar para elas.
Quem são as mulheres divorciadas na igreja? Apagadas, colocadas de lado. As tolas, as que não oraram direito, as que não seguraram seus maridos e casamentos. E muito triste, porque eu olhei para o meu contexto e eu me percebi. Eu, como mulher casada há mais de 20 anos, eu não olhava para elas, para as divorciadas. Elas não têm ministério, elas não costumam estar em liderança. E aí você vê o preconceito, o preconceito também da igreja em relação a essas mulheres. E eu orei. E eu continuo orando. Levante, Senhor, uma geração de mulheres divorciadas disposta a falar sobre isso. Porque a maioria é vítima. Existem, sim, as culpadas. Mas a maioria não é. A senhora acredita, desculpa lhe interromper, que a igreja, mesmo que tenha o merchandising, a igreja da família, de verdade não entende nada sobre o assunto ao ponto de se permitir nessas situações? Ela entende. Ela não quer viver isso. Não quer viver, então entende. É diferente, é. Ela entende que então, a família... Então, o indivíduo que fala pra senhora, eu prefiro uma mulher que apanha, ele sabe que a mulher tá apanhando. Sim, com certeza. Sabe. Então, ele é conivente. Sim. Ele é cúmplice daquela situação. Entendi. Isso começou a melhorar um pouquinho, Uhum. porque eu comecei, nos meus inquéritos, eu comecei a chamar a liderança como testemunha, como cúmplice. Aí eles levavam um susto. Quando recebia a notificação. Intimação, como assim? Ah, mas ela me contou e falou para não denunciar, mas o senhor sabia, isso é crime. Cadê a responsabilidade social de uma liderança? Ah, não posso no meu gabinete pastoral. Qual a lei que te dá esse amparo? Boa, hein? Isso é boa. Não tem. O que é ser pastor? Pastor não é profissão. Pastor é uma ocupação. Você não tem essa ética de ter que esconder as coisas. Principalmente se for crime. Então, e aí, essa minha fala confronta a liderança. Aí você vai entender por que eu congrego em Belford Roxo. A minha fala confronta muitas coisas, muitas falas, muitas lideranças. Então, eles preferem colocar de lado tanto o assunto quanto a minha presença. E o meu trabalho. Bem-vindo ao clube. Mas é um outro assunto. Eu queria entender o seguinte, se a senhora me permite. Sempre. E eu não tô aqui para fazer papel de advogado do diabo, tá? Mas é uma curiosidade. Como é feito esse filtro aonde acontece a verdadeira violência, certo? E a postura de alguém que quer desconstruir a imagem, ou tá chateada, ou tá aborrecida, e aí vai lá e faz uma denúncia meio que sem pensar nas consequências, né? E como é que vocês fazem esse filtro? Na parte pública, né, nos órgãos públicos que eu passo nas delegacias desses 4 municípios, 36% são denúncias falsas. O tirocínio policial te faz entender quem está mentindo, quem não está. A psicanálise ajuda e a prática, o dia a dia. Porque as histórias são muito parecidas. As demandas de mulheres que vivem, e homens, que vivem relacionamento abusivo e violência doméstica é muito parecido. Você tem que prestar muita atenção para não trocar os nomes. Ou as histórias, porque são muito parecidas. Então, o dia a dia te dá essa prática. Fui policial militar em São Paulo, então o tirocínio policial te ajuda, assim, você pega. Você consegue captar ali com uma mentira. E 36%, que é bastante, eu considero bastante, dos 4 municípios, são falsas. É a vingança. Mas como é que isso é feito? Como é que vocês... A senhora recebe a denúncia? Sim, a gente analisa. Dá continuidade, não dá, descarta a pessoa, como é que é feito? A gente inverte a denúncia, né? Aí inverte, porque você fazer uma falsa denúncia é uma contravenção. Então... Você acabou de assistir mais um corte do Conta Aqui. Participe, comente, indique. A sua opinião é muito importante. Obrigado.